Quem já está aqui nos nossos estúdios, a despeito da chuva e do caos nas vias do DF, é Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Hoje foi desafio chegar aqui, viu? Hoje foi corrido. Eu posso imaginar, hoje está complicado para todo mundo. Carol, a gente vai falar sobre networking e carreira. Acho que carreira todo mundo sabe o que é, mas vamos explicar o que é esse networking. Vamos lá, né? Primeiro, acho que a gente deve começar, né, com uma teoria que algumas pessoas já conhecem, não sei se vocês já ouviram falar, é a teoria dos 6 graus de separação. Vocês já ouviram falar disso? Eu nunca Ela ouvi. diz, é um estudo científico, a base de um estudo, não ouviu, Diego? É um estudo de um psicólogo chamado Stanley Milgram. Ele era professor de Harvard e o nome do estudo chama O Problema do Mundo Pequeno, né? The Small World Problem. É uma tese, né, de que bastam 6 elos ou laços de amizade para que 2 pessoas quaisquer estejam conectadas no mundo. Né? Então, eu falo que se fala no mercado que essa teoria é uma teoria que baseia muito tudo que a gente fala sobre networking. Né? E o que é um networking? É a habilidade de se criar conexões com outras pessoas. Né? Nós, como seres humanos, temos a necessidade e a tendência de nos relacionar com outras pessoas. Então, remete a esse poder de criar conexões, de atuar em rede. É muito utilizado o termo no mercado, né, de trabalho, no mercado profissional, quando a gente está falando de desenvolvimento de negócios, de criar vínculos com outros profissionais, e é fundamental para que a gente consiga se destacar na carreira. A gente faz networking quando a gente está cultivando conexões profissionais e pessoais também, né? Então, a gente transita muito nesses mundos, tanto em ambiente virtual quanto presencial. Né? Quando o Stanley fez o estudo, não existiu um ambiente virtual. Mas isso hoje é parte da nossa vida, né? O físico e o virtual. E aí imagino que todo mundo deva imaginar, né? Deva pensar, alcançar alguns dos benefícios de você ter um bom network, uma boa rede de relacionamento. As pessoas com as quais você se conecta, com as quais você convive, com as quais você troca informação. Primeiro, né? Abre porta. Abre muitas portas, desde uma vaga de emprego, e aí quem nunca ouviu falar de alguém que conseguiu uma oportunidade porque foi indicado para o processo seletivo, o currículo chegou na mão de alguém, aquela pessoa pôde analisar e considerar aquela pessoa para uma vaga, para uma posição que estava aberta, ou você fica realmente no radar, né? Quem trabalha com seleção, no nosso caso lá na Rev, a gente conversa com muitas pessoas, não necessariamente você está com uma vaga no momento, sendo trabalhado para um cliente, mas no momento que a oportunidade é aberta, aquele seu radar, ele já detecta alguém com a qual você falou no evento, você conversou, você bateu um papo, tomou um café, esteve num curso, no evento. Então, a empregabilidade, essa capacidade de você se conectar e se movimentar entre oportunidades de emprego, o network ele tem um impacto muito grande nisso, né? Isso vale para parcerias, isso vale para fechamento de novos negócios, né? Para quem é empreendedor, quem está na área comercial, que sabe exatamente o valor de um bom networking, e para oportunidades, inclusive, nas nossas vidas pessoais também. Então, quantas vezes também alguém que está nos escutando aqui, algum ouvinte, não recebeu um voucher de desconto de um colega, fala, olha, eu tenho 3 aqui, né? E eu queria te contemplar. Eu achei super bacana, uma promoção, você consegue um desconto. Se você tem um bom networking, você vai tendo acesso a muitas coisas, né? Eventos, cursos, projetos. Conheço pessoas que já foram convidadas a escrever livros, né? Tinha um bom network e fala, nossa, você conhece muito disso. Você quer ser autor desse livro comigo? Então, o network, ele realmente tem um potencial de abrir muitas portas e muitas vezes ele é subestimado. Pelas pessoas, pelos profissionais. A gente, às vezes, está tão focado na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente não reserva tempo para olhar para isso de forma intencional. Né? Quanto maior nosso networking, maior visibilidade que a gente dá para os nossos projetos, para o que a gente está fazendo. Mais gente se conecta com o que a gente está desenvolvendo. Isso gera autoridade na nossa carreira. A gente poupa tempo, né? Isso eu acho que é um dos benefícios mais imediatos que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em networking. Estou precisando da indicação de um profissional de uma determinada área para me fazer um freelancer aqui na minha empresa, para uma vaga. Então, direcionamentos, indicações, dicas, acessos a outras pessoas. Eu conheço alguém que conhece alguém,
né? E aproveitar o conhecimento, que eu falo que eu acho que é a parte mais gostosa e mais rica do networking. A gente aproveitar a bagagem de outras pessoas que têm anos de experiência em algum assunto que não é do meu domínio profundo. Uma troca, um café, você fala, poxa, eu não conhecia isso. Mentores que você começa a ter, a desenvolver, né, relacionamento e que vão te direcionar em carreira, em vida, em assuntos determinados. Então, olha a gama de benefícios que um bom networking traz. Tá? Eu não sei como é que Carol, vocês bom veem isso. dia. Tudo bem, Diego? Tô vendo aqui pelo Tudo telão bem? hoje. Bem-vinda mais uma vez. Pois é, eu estou remotamente, amanhã eu estou de volta aos estúdios aí ao lado da Ariane. Eu vou trazer aqui até mesmo um caso meu para talvez ajudar o nosso ouvinte a entender a força do network. Em novembro de 2019 ainda, uma pessoa me procurou, era o CEO do grupo Tati de comunicação, ao qual a Rede Nova Brasil pertence, para uma conversa. Eu estava em outro veículo de comunicação e eu tenho para mim que eu não nego cafés. Quem me chama para tomar café, eu vou. Se é para fazer o network, se é para conhecer mais gente, eu vou tomar esse café. E quase 3 anos depois, somente quase 3 anos depois, eu iniciei aqui no Grupo Tati de Comunicação e na Nova Brasil FM em Brasília. Por que eu trago esse meu exemplo pessoal aqui? Para te perguntar o seguinte, Carol, o networking a gente colhe e planta no dia seguinte ou o network ele é um processo constante, médio e longo prazo? E segundo, vou aproveitar para fazer duas que eu estou remotamente hoje. Quando eu faço um networking para conhecer mais gente, isso pode passar a impressão para a minha chefia de que eu estou interessado em sair dessa empresa? Os gestores já têm essa maturidade de compreender que o network ele não é necessariamente um movimento de um funcionário que está querendo se mandar embora? De forma alguma, Diego, olha, você está trazendo 2 pontos importantíssimos, né? Tá na nossa listinha aqui de dicas, né? Networking é uma responsabilidade que todo profissional tem com o próprio desenvolvimento e com a sua carreira. Então, eu posso estar num lugar e posso estar extremamente feliz profissionalmente onde eu estou, mas eu participar de eventos, tomar café com pessoas de referência, que possam me trazer visões da minha área e de outras áreas que eu não conheço, aceitar convites, né? Para almoço, para evento, para jantar. Ontem fiquei até 11 horas num bate-papo com outros empresários aqui de Brasília, conversando, também trocando ideias de uma rede que eu participo, chamada Moai, eu já comentei aqui. Outras redes que eu participo também, de mulheres empreendedoras, grupos de RH que eu faço parte. Isso traz pra gente muito conhecimento, muita troca. E sim, Diego, pode futuramente, talvez não seja intencional para agora, né? Você criar redes de relacionamento genuínas, com autenticidade. Porque tem essa questão da forçação. Às vezes, achar que o networking é você encher o seu LinkedIn de conexão e, às vezes, ter uma entrada forçada, que não seja algo que vem de naturalidade, né? Participei de um evento semana passada com várias empresárias, mencionei para vocês, e quando foi esses dias eu vi que ela postou de uma situação de um filho que estava doente. De uma coisa que um filho meu teve. E, genuinamente, olha, eu tive isso e meu filho teve isso. Eu posso te indicar um médico? Pode, quero muito esse telefone, que bom. É um contato genuíno, você vai criando laços. O ser humano, naturalmente, ele tem isso dentro dele. Mas a gente se coíbe, né? Ou por perfil, às vezes as pessoas são mais tímidas e a gente precisa prestar atenção nesse nosso perfil também, né? Não ser forçado, não forçar algo que a gente não é, sermos nós mesmos, mas alimentar isso. E isso que você mencionou, Diego, será que a minha chefia imediata vai achar que esse café que eu estou tomando, esses eventos que eu estou participando, quer dizer que eu estou querendo me desvincular de onde eu estou? Pelo contrário, se você aproveitar essas conexões para trazer novas ideias para o grupo, novos projetos, benchmarkings, né? Como é que outras pessoas estão adotando essas práticas, as melhores práticas de mercado. Você pode aproveitar o network que deve para melhorar o seu trabalho no dia a dia, né? Trazer ideias de especialistas também para o que você faz. O network, ele demanda que você reserve algum tempo, alguma disponibilidade. Não é estar disponível o tempo inteiro. Mas para, como a gente falou, tomar um café, um almoço, participar de forma qualitativa nos grupos de WhatsApp, nos grupos do qual você participa, né? Ter uma escutativa, né? Estar atento às falas das pessoas, não só querer falar, se manifestar, e ser intencional nas relações, né? Se atualizar. Para a gente poder contribuir, a gente precisa se atualizar. Ler, estudar, consumir conteúdo,
cuidar das entregas. Olha, as pessoas só nos indicam quando a gente tem uma entrega de qualidade. Né? Onde é que a gente está estruturando a nossa imagem? Onde a gente trabalha. Na universidade, nos cursos, né, dos quais a gente participa, nas redes sociais e profissionais, qual o tipo de conteúdo que eu posto, que eu comento, qual a qualidade dos meus comentários, o quão relevante eles são, em redes empresariais e até, gente, em situações sociais, academias, clubes que a gente frequenta, no próprio condomínio. E a gente tem que ter o cuidado de não ser forçado, né? Não começar com um assunto que não tem nada a ver com o momento, observar realmente o espaço do outro, né? O horário, o local, né? O propósito daquele ambiente. Mas às vezes você vai criando um relacionamento num clube que você frequenta, a pessoa sabe que você trabalha com determinado escopo e uma hora ela vai virar e falar: olha, você me falou aquele dia que você trabalha com RH. Eu queria bater um papo com você. Vai surgir naturalmente. Pode não ser na hora, Diego, como você mencionou, no dia seguinte. Mas daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, pode surgir uma demanda. Então, o networking, ele tem que ser cultivado de forma genuína e autêntica, né? Um apoio ao outro genuinamente. Alguém pediu ajuda, eu não vou me manifestar só quando eu preciso de ajuda, mas está disponível para apoiar, para direcionar, para fornecer algum tipo de informação. E o compartilhamento de conteúdo. Né? A gente compartilhar aqueles conteúdos que chegam com a gente. Informação hoje a gente tem em todo lugar, mas as informações que realmente são relevantes, estudos, que chegam para a gente, é tão legal a gente colocar à disposição do outro e poder discutir e debater sobre isso, de forma saudável. Agora são 8h29, estamos caminhando para o horário do nosso intervalo, mas tenho mais uma questão aqui da minha parte, Carol. Quais são as dicas que a gente pode dar? Tem gente que tem muita facilidade de fazer networking, que chega se relacionando muito tranquilamente com todo mundo, em todos os ambientes, que faz amizades facilmente, que consegue conversar, falar sobre, enfim, os planos, os projetos, sobre a vida. E tem gente que, por mais que queira, encontra essa dificuldade, não é? Quais são as orientações que a gente pode dar para que isso se torne mais orgânico e comece a fazer parte também da vida daquelas pessoas que talvez não sejam tão extrovertidas assim? Super bacana, Ariane. Primeiro, né, a gente sabe que quanto mais forte o nosso networking, como eu coloquei aqui, mais pessoas têm acesso, mais pessoas nos conhecem. Mas a quantidade não é a parte mais relevante. O mais relevante é a própria relevância. Fica redundante, mas a relevância das pessoas com as quais você se conecta, e não é a relevância de ser alguém famoso, não é isso. Mas são pessoas que exercem uma boa entrega no âmbito da atuação delas. Mesmo você sendo mais tímido, eu não chego num ambiente, networking não tem a ver com isso, você chegar num ambiente e sair cutucando todo mundo, se apresentando. Mas quando você está numa mesa, conversando, num evento, você costuma contribuir com boas ideias, você é marcado por esse tipo de postura, né? Por onde você passa, no seu trabalho, na faculdade. Então, uma dica rápida aqui, uma reflexão rápida. Para pensar aqueles colegas que estudaram com você, pode ser na escola, que você lembra com uma referência muito positiva em relação a determinados temas. Né? Então, tem colegas que eram extremamente solícitos na escola. Né? Se precisasse de alguma coisa, você podia contar com a pessoa. Tem outros que tinham uma facilidade enorme em exatas. E aí eu falo que eu tinha essa afinidade com pessoas, às vezes, que eram complementares. A gente, às vezes, tem uma tendência a se aproximar de pessoas que são muito parecidas, mas as pessoas que são complementares são pessoas que nos impulsionam naquilo que a gente não conhece. Então, a dica se envolva com temáticas que são relevantes para o seu desenvolvimento, não só dentro da sua área, mas em áreas complementares, porque isso vai fazer com que você vá conhecendo pessoas devagarinho do seu jeito, sendo ele mais extrovertido ou mais reservado, contribuindo com conteúdo, com informações relevantes. Seja participativo de alguma forma, do seu jeitinho, mas esteja presente, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa estar envolvido com grupos que possibilitem que a gente seja visto. Carol, são 8h32. Deixa eu fazer uma última provocação aqui sobre esse assunto, que é muito interessante. Você vai falando, a gente vai imaginando e pensando, tenho certeza que o nosso ouvinte também está gostando desse papo, mas para concluir, você falou muito do network ser algo natural, ser algo genuíno, né? Ser algo bem intencionado e não uma coisa forçada. Qual a dica que você daria para o cidadão, para a cidadã não perder o foco? Às vezes ele transforma um bate-papo
tudo em network, mas aí quando vê já está falando de vida pessoal, já está contando da história da carochinha, já está falando um monte de coisa, ou então está na hora do trabalho numa balada e o gestor pergunta onde é que você está? Estou fazendo network, mas estou aqui numa balada qualquer, e aí o network acaba virando desculpa para tudo, né? Como fazer para não perder o foco? Network é network, é quase um trabalho, é genuíno, tem que ser natural, mas você está ali por um propósito, você não está ali também batendo papo com seus amigos e com seus familiares, né? É isso, Diego. Ele tem que ser, quando a gente fala que ele é genuíno, ele também tem que ser planejado, tá, gente? Em quais grupos, em quais redes eu vou me envolver. Porque são importantes, são relevantes para o meu trabalho, para a minha formação, para a minha carreira, para, né, o potencial de crescimento que eu tenho. Então, eu preciso escolher, sim, bem e intencionalmente os grupos onde eu vou transitar. E, claro, eu preciso, sim, planejar e ter de forma consciente qual é a postura, quais são as conversas, que eu preciso, né, fomentar nesses grupos, para que isso não se disperse, como você mencionou, né, Diego? E existe sim. A gente, às vezes, faz relacionamentos profissionais que, com o tempo, eles vão, inclusive, migrando para a esfera pessoal. Você vai criando laços de amizade. A gente só precisa entender, é alguém que ele está comigo no trabalho, a gente, às vezes, vai fazer um curso junto, se encontrou no evento, e daqui a um tempo a gente está saindo para tomar um vinho junto, né? Cada um leva seu cônjuge, a gente vai tomar um vinho, vai trocar umas ideias. É normal que isso aconteça, mas a gente precisa realmente ter essa consciência de que assuntos ou que ambientes são propícios para cada temática, né? Isso é importante. Tá aí. Agora são 8h34. Essa foi a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. A gente falou sobre networking e carreira. Se você perdeu algum trecho, acessa o youtube.com/novamanhã. A transmissão completa do Jornal de hoje está por lá. Você vai conseguir também acompanhar tudo o que a gente conversou aqui. Carol, obrigada de novo. Bom dia para você. Obrigada, Ariane. Obrigada, Diego. Bom dia.